Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar então sobre os números racionais, o conjunto dos números racionais, certo? Bom, pessoal, o conjunto dos números racionais, tá, pessoal? Ele é representado por este símbolo aqui, tá? Esse Qzinho, tá? E na forma de escrever, geralmente a gente escreve assim, a gente faz uma bolinha, coloca duas barrinhas aqui e faz esse Qzinho, tá? Então, assim, manuscrito, o símbolo que vai representar o conjunto dos números racionais é esse aqui, tá, pessoal? Galera, o que são o conjunto dos números racionais? São todos os números que podem ser escritos, tá, pessoal, na forma de fração, correto? Então, um número racional é todo número que pode ser escrito na forma fracionária, com numerador e denominador sendo números inteiros. Então percebam que para construir o conjunto dos números racionais, eu dependo do conjunto dos números inteiros, tá, pessoal? Então, quem está acompanhando os vídeos anteriores aí, né, já entendeu o que é um número inteiro. São valores positivos e valores negativos, certo? Tá. Mas tem um detalhe, pessoal. O denominador tem que ser diferente de zero, tá? Então, pessoal, vejam bem aqui, tá? Eu tenho esta situação aqui, ó. Um número racional é qualquer número que pode ser escrito na forma de A dividido por B, tá, pessoal? O A, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. O B também vai pertencer ao conjunto dos inteiros asterisco. Pessoal, o que é o conjunto dos inteiros, né, com asterisco aqui? É sem o zero, correto? Tá, pessoal. Então vejam, pessoal, que, olha só, o menos 10, tá, pessoal? O menos 10, ele é um número racional. O menos 15 sobre 2, ele é um número racional. O menos 6 é um número racional. O menos 7 sobre 2 é um número racional. O 0 é um número racional. O 2,8 é um número racional. O 10 sobre 3 é um número racional. O 5 é um número racional. O 11 sobre 2 é um número racional. Pessoal, percebam o seguinte, olha. Vamos supor que você tem um número racional assim, ó. Vamos supor que você tem aqui uma fração, que você tem aqui o menos 10, por exemplo, né? Vocês concordam que se eu tiver menos 20 aqui no numerador e 2 no denominador, tá, pessoal? Nós sabemos que toda fração ela é uma divisão, não é isso? E menos 10 dividido por... Desculpa, menos 20 dividido por 2 vai ser o menos 10, correto? Então vejam, pessoal, que o menos 10 ele pode ser escrito, tá, com um certo número no numerador e um outro número inteiro no denominador, certo? E aí você tem o menos 10. Já o menos 15 sobre 2, né, pessoal, que é esse caso aqui, percebam, pessoal, que não dá para fazer essa divisão, né? Então, assim, não dá um valor inteiro, né? Não vai dar outro resultado. Mas percebam, pessoal, que só o menos 15 é um valor inteiro. E só o 2 também é outro número inteiro. Então, quer dizer que um número racional, pessoal, tá? Ele é um número, tá, fracionário. Aqui em cima é um valor A, que é um valor inteiro, e aqui embaixo um valor é um valor também, né, é um valor inteiro, só que esse valor aqui não pode ser o zero, tá, pessoal? Por quê, pessoal? Não existem frações com denominador zero, porque fração não é uma divisão, então a divisão por zero não vai existir, tá? Então esse aqui não vai ser um número racional, certo? Ele não está definido, correto? Tá, pessoal, vejam bem. Todo número que pode ser escrito na forma A dividido por B, então ele é um número racional, correto? Beleza, racional. Certinho. Tá, pessoal, então vejam bem. Se o resultado da divisão, tá, pessoal? Olha só o que está acontecendo, porque aqui eu tenho um número inteiro dividido por outro número inteiro. Se o resultado da divisão for exato, tá, pessoal? Então nós dizemos que ele é um número racional e ele também é um número inteiro. Tá certo? Vejam bem aqui, olha só a situação, pessoal. Se você tem assim, olha, 18 dividido por 3. Isso aqui é um número racional? Mas 18 dividido por 3, nós sabemos que dá 6. Pessoal, só o número 6, ele é um número inteiro? E detalhe, pessoal, esse 6 aqui também, ele é um número natural. Então percebam, pessoal, que deste número racional, eu consegui perceber que o resultado foi 6, e eu sei que esse cara ele é inteiro, tá? E sei também que esse cara ele é um número natural. Professor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para vocês que um número racional ele pode ser inteiro e pode ser também natural. Agora, pessoal, se nós tivéssemos assim, ó, menos 15 dividido por 3, tá, vamos lá.
menos 15 dividido por 3, tá, pessoal? Isso aqui é um número racional, certo? Se eu dividir ele aqui, vai dar menos 5. Percebam que o menos 5 agora, pessoal, ele só pode ser um número inteiro, tá? Ele não é um inteiro, né, pessoal? Opa, que inteiro feio, né, pessoal? Tá aí. Ele é um número inteiro. Então, quer dizer que o 15, ele é o 15 menos 15 sobre 3, ele é um número racional e ele também é um número inteiro, certo? Tá. E uma situação como essa aqui, tá, pessoal? Onde eu tenho menos 15 sobre 2, tá, pessoal? Percebam, tá, pessoal, que não dá um resultado exato, mas eu consigo dividir e dá menos 7,5, tá, pessoal? Vejam que eu tenho aqui ó, um número, tá, pessoal, que ele não é inteiro, tá? E aí tem outra categoria aqui agora, tá, pessoal? Esse número aqui, se eu optar por deixá-lo desta maneira, eu vou dizer que ele é um número racional, tá, pessoal? Eu vou dizer que ele é um número... Deixa eu apagar aqui, porque ficou feio, né, pessoal? Eu vou dizer que ele é um número racional expresso na forma fracionária, tá? É um racional fracionário, certo? Então, vejam bem, se você optar por deixar ele dessa maneira, ele vai ser um racional fracionário. Mas se você fizer a divisão e representar ele com vírgula, igual está aqui, pessoal, esse número ele vai ser um racional decimal. Então percebam, pessoal, o seguinte. Olha só o tanto de coisa que já apareceu aqui agora na ideia do conjunto dos números racionais. Um número racional, ele pode ser inteiro e também pode ser natural, certo? Beleza. Um número racional, ele pode ainda estar dividido em duas categorias. Ele pode ser representado na forma fracionária e também na forma decimal. Bom, forma fracionária é nessa forma aqui que aparece a barrinha. E a forma decimal é quando tem esse carinha aqui com vírgula, tá, pessoal? Então percebam, tá, pessoal, o seguinte, que quando eu estou falando de números racionais, eu estou falando até agora, então, de vários números que nós já conhecemos. Dos naturais, dos inteiros, tá, pessoal? Dos positivos, dos negativos, do zero, certo? Estou falando agora, então, também dos fracionários e também estou falando dos decimais, tá, pessoal? Então, percebam o seguinte, se eu colocar assim para vocês o 5, tá? Olha só o que o 5 é, pessoal. O 5, ele é um número natural, tá? Ele é um número inteiro e ele também é um número racional, correto? Então, ele é natural, ele é inteiro e ele é racional, certo? Se você pensar aqui no 3 sobre 2, tá, pessoal? O 3 sobre 2, pessoal, ele vai ser um número racional, certo, pessoal? Ele vai ser um número aqui racional. Só que ele vai ser um número racional, se ficar dessa maneira, ele vai ser um racional fracionário, certo? Caso você opte por dividir aqui, tá, pessoal? 3 dividido por 2 e você representar assim 1,5, esse carinha aqui, ó, ele é um número racional, só que ele é um número racional decimal, certo, pessoal? Então nós temos essas categorias, tá, pessoal? Ok? Então não façam confusão com essa ideia. Outra coisa interessante, tá, pessoal, então, né, dentro disso que nós estamos falando, é você perceber aqui, então, tá? Veja bem, pessoal, você tem aqui, olha, o conjunto dos números naturais, tá, pessoal? Percebam, né, que nós temos o conjunto dos números naturais, está contido dentro do conjunto dos inteiros, e percebam agora, pessoal, que o conjunto dos números inteiros, ele está contido dentro do conjunto dos números racionais. Então, pessoal, os conjuntos dos números naturais está contido nos inteiros, e os inteiros está contido nos racionais, certo, pessoal? Então quer dizer que esse conjunto está dentro desse e esse está dentro desse, né? Então aqui, e esses dois, obviamente, né, se você está ali dentro, correto? Bom, pessoal, então seria a mesma coisa de você dizer também que os racionais contêm, tá, pessoal, os inteiros, tá, pessoal, que contém os naturais. Seria a mesma coisa você dizer isso, tá, pessoal? Essas duas linguagens aqui, tá? Elas são válidas aqui, tá? Ou você diz que os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, ou os racionais contêm os inteiros e os inteiros contêm os naturais. Então, de quebra aqui, né, pessoal, você pode dizer o seguinte, olha, né, pela propriedade transitiva, você pode dizer aqui, tá, pessoal, que os racionais contêm os naturais. E assim por diante, tá, pessoal? Lembrando que cada um desses conjuntos, os naturais, os inteiros, são conjuntos infinitos. Então nós temos aqui, tá, pessoal, conjuntos infinitos dentro de conjuntos infinitos, certo? E é exatamente essa a ideia, beleza?